E após isso, a gente vai entrar naquilo que Aristóteles conceituava como indução. A segunda coisa que Aristóteles atribuía como um grande avanço filosófico feito por Sócrates foi o método de indução. Segundo Aristóteles, Sócrates foi o inventor daquilo que a gente chama de método de indução. O que é o método de indução? O método de indução, na lógica aristotélica, é basicamente uma forma de dedução lógica e argumentativa. É uma forma de indução lógica, tá? E por que isso é atribuído a Sócrates? Isso é atribuído por Aristóteles a Sócrates porque Sócrates tinha um método de filosofar muito peculiar. Como que era o método de filosofar de Sócrates? Vamos lá. Então, havia ali na Grécia Antiga, ali na Atenas, na democracia ateniense, e o Sócrates, ele caminhava até as grandes praças, onde se reuniam os grandes políticos, os sofistas, ali para debater, né? E o Sócrates chegava lá e o Sócrates falava para esse sofista, né? Olha, eu sou um cara ignorante, eu não sei de nada, eu só sei que eu não sei de nada. E só que eu tô querendo aprender acerca de uma coisa, eu tô querendo aprender, sei lá, sobre o belo. Então o Sócrates chegava nessas praças, né, ele chegava nesses movimentos onde ficavam esses grandes debatedores e esses caras que se afirmavam saber, né? Ou seja, esses grandes locutores que diziam que eles eram sábios, que eles diziam serem conhecedores de coisas e, enfim. Então o Sócrates falava, beleza, eu vou lá perguntar para eles, né? Já que eles se admitem como sábios e como grandes conhecedores, então eu vou lá e vou perguntar para eles sobre as coisas que eles dizem conhecer. Então o Sócrates, ele ia até essas praças movimentadas, chegava lá e ia conversar com esses caras para tentar aprender com eles, né? Então o Sócrates, ele chegava e fala, olha, eu não sei de nada, eu não sei absolutamente nada, eu sou um ignorante, eu só sei que eu não sei de nada, e eu quero aprender sobre isso que você diz que você é um grande sábio acerca desse assunto. Ou seja, Sócrates, ele se demonstrava interessado em aprender um determinado assunto que a pessoa com que ele conversava se dizia ser um grande conhecedor. Geralmente eram sofistas ou políticos, né, com que ele conversava. Então, Sócrates, ele ia nessas praças e começava a conversar com esses caras para perguntar para eles sobre esses temas. Então, por exemplo, Sócrates, ele chegava e perguntava para essa pessoa, como que você define isso? Então, por exemplo, Sócrates, ele fosse lá nessa praça, né, e ele fosse conversar com um sofista, e ele perguntasse para esse sofista, olha, você diz que você sabe o que é coragem, você diz que você é um homem corajoso, certo? Então, me responde aí, o que é a coragem? Por exemplo, né? Ou seja, Sócrates, ele chegava e perguntava para os sofistas, ele geralmente chegava, né, pedindo para que a pessoa definisse o objeto do tema qual eles estudariam. Então, o Sócrates, ele chegava lá nessas praças e perguntava a definição de uma determinada coisa para esse sofista, para essa pessoa que se admitia como sábia, né? Então, por exemplo, vamos dizer que esse sofista respondesse, que esse sofista desse uma resposta sobre o que é a coragem. E aí que o Sócrates pegava o cara no pulo do gato. Porque, geralmente, esses sofistas que se diziam serem sábios e grandes conhecedores, na verdade não sabiam era de nada. E então, o Sócrates, ele era firme em demonstrar que a definição deles de coragem, por exemplo, estaria errônea. Então, Sócrates, ele questionava esse sofista sobre o que seria essa coisa, o sofista dava uma definição, e aí Sócrates falava, tá, mas essa definição que você falou não tá um pouco errada porque por causa disso, por causa daquilo, não? Tá? Então, o Sócrates, ele começava a questionar o sofista sobre sobre a veracidade daquela definição que ele dava. Ou seja, o Sócrates, ele começava a trabalhar e demonstrar para o sofista que, na verdade, a definição dele estava errada sobre aquele objeto de estudo, sobre aquele assunto. E desse modo, o Sócrates, ele fazia essa crítica, né, à definição proposta pelo sofista, e aí o sofista meio que ele se
era meio que humilhado, né? Porque ele meio que era desmascarado, né? Ou seja, ele que tanto se dizia conhecedor de tal determinado assunto, na verdade provou que não sabia de nada, porque Sócrates conseguiu facilmente derrubar a definição que ele dava para essas coisas que ele dizia ser conhecedor. E a partir disso, né, o sofista vai lá então falando, tá, beleza, então deixa eu reformular aqui, deixa eu repensar a minha definição. Então aí o sofista ia reelaborando a definição dele e o Sócrates ia novamente criticando as novas definições que os sofistas iam dando, que esses pensadores iam dando, e o Sócrates ia sempre criticando essas definições que esses sofistas davam. Então, o Sócrates, ele começou a meio que utilizar esse processo com todo mundo. Então, o Sócrates, ele fazia isso com todo mundo. O método de filosofia dele, o método de conversa dele, o método de debate dele era sempre isso. Ele chegava em alguém aleatório, perguntava alguma coisa, essa pessoa dava uma definição, o Sócrates ia lá e criticava essa definição que essa pessoa deu, essa pessoa reformulava a definição que ela deu, o Sócrates criticava de novo, e esse processo ia se repetindo até que eles continuassem e chegassem numa conclusão sobre o conceito verdadeiro, ou então simplesmente desistissem, tá? Então, o processo dos diálogos platônicos, eles se baseiam inteiramente nesse processo de questionamento do Sócrates. Ou seja, o Sócrates chega lá, questiona, critica a definição que o sofista dá, e eles vão indo assim até que eles chegam a uma conclusão sobre qual é o verdadeiro conceito de um tema. Eles finalmente chegam à conclusão de tal conceito ou simplesmente só desistem. E aí vai variar de diálogo para diálogo. Então, o método de Sócrates é esse método de questionamento. Esse método, segundo Sócrates, se chama maêutica. O nome que Sócrates atribuiu a esse método se chama maêutica. Por quê? Maêutica significa literalmente parir a luz. Ele deu esse nome em homenagem à mãe dele, porque a mãe dele era uma parteira, né? E o Sócrates, então, ele se vê como um parteiro também. Só que não um parteiro que pare bebês, mas é um parteiro da luz, porque a luz, né, é uma representação da verdade. Então, o Sócrates, ele é justamente esse cara que fica questionando as pessoas, que fica questionando, criticando as definições das pessoas, para que juntos eles possam chegar a uma verdade. Ou seja, esse processo de questionamento do Sócrates, esse processo de crítica, ele vai dar o nome de maêutica, porque é um processo onde você vai parir a verdade, de certo modo. Ou seja, é um processo. Ou seja, desse modo, o Sócrates ele diz que o processo pelo qual nós alcançamos a verdade é um processo, não é uma coisa de uma hora para outra. É uma coisa que demanda certo questionamento, demanda certa crítica, né? E é por isso que ele atribui esse nome de parir a luz, esse nome de maêutica, principalmente em homenagem à mãe dele, tá? E esse método pelo qual ele fazia a filosofia dele, pelo qual ele questionava, é o que Aristóteles chama de indução. Agora, vamos aprofundar. O que é a indução, propriamente? A indução é um conceito da lógica aristotélica que Aristóteles tirou de Sócrates, desse método de Sócrates, que é basicamente um método de indução lógica e argumentativa que se baseia em pegar uma definição particular para chegar a uma definição universal. Então, por exemplo, a gente vai pegando definições particulares de um homem. Então, por exemplo, eu pergunto, o que seria um homem? E aí você responde, olha, um homem é um humanoide branco, de cabelo liso. Essa é uma definição particular do que seria um homem, né? Ou seja, é uma definição particular. Só que aí, a partir dessa definição particular, a gente pode meio que cavar ela, ou seja, a gente critica essa definição particular para chegar a uma definição que seja mais universal. Ou seja, eu removo algumas partes dessa definição que eu dei para tentar fazer com que ela seja universal a todos os homens. Porque essa definição minha, ela é particular, né? Ela só serve para alguns tipos de homem. Por exemplo, os homens brancos e de cabelos pretos. Mas então eu critico essa definição que eu tenho, essa definição particular, para tentar deixá-la mais universal. Então, por exemplo, eu critico essa definição e retiro, por exemplo, a parte que diz que homem é todo humanoide de cabelo preto e branco, tá?
Então eu retiro essa parte que diz do cabelo e deixo que só que o homem é um humanoide, entendeu? Então é justamente esse processo, ou seja, de ir pegar uma definição particular de um objeto, de um ser, e ir tentando universalizar ela, ou seja, tentar universalizar ela a todas as coisas, ou seja, pegar uma definição que seja particular e universalizar ela. É basicamente esse o método de indução. E é basicamente isso que fazia o Sócrates no método de maiêutica dele. Porque a maiêutica é justamente isso. A maiêutica é um processo no qual o Sócrates chega e questiona uma pessoa sobre algo. Essa pessoa dá uma definição particular desse algo. E aí o Sócrates fala, olha, mas essa definição sua ela é particular. Ela não é universal, ela não serve para todas as coisas que você está querendo dizer, tá? Então, o Sócrates era justamente esse cara que criticava essas definições particulares para tentar chegar a uma definição universal, tá? Isso coliga, né, com o que a gente estudou dos universais anteriormente, aqui ainda nessa aula. Então, é justamente essa questão de buscar uma definição universal, ou seja, a indução, ela é um método lógico no qual você parte de afirmações particulares para chegar a afirmações universais. Ou seja, eu parto da afirmação que o homem é um animal racional de cabelos brancos a ter uma definição que seja universal, que diz que o homem é um animal racional. Ou seja, eu vou criticando essa definição particular até que eu submeta ela a uma definição que seja de fato universal a todos os homens. Então, esse é o método de indução, tá? Esse método, ele trouxe muitas consequências para o Sócrates. Além de criar meio que esse método de lógica, né, que o Aristóteles vai formular futuramente, o Sócrates, ele vai, de certo modo, demonstrar e humilhar os sofistas. Porque quando ele questiona e critica essas definições dos sofistas, ele demonstra que o raciocínio dos sofistas está falho e que eles não são tão sábios como eles se afirmam ser. Ou seja, quando Sócrates ele, vai lá e questiona e critica os sofistas, ele está justamente estufando o peito e falando, olha, você está errado. E, de certo modo, isso é um processo um tanto quanto humilhativo para os sofistas, porque os sofistas eles tinham um ego muito inflado, eles diziam que eles eram grandes conhecedores da verdade e que eles podiam te ensinar qualquer coisa. Só que o Sócrates chega e fala, não, você não pode, você não sabe, tá? Você tá errado sobre isso. Por causa disso, isso e aquilo. Ou seja, o Sócrates ia meio que desmontando o raciocínio desses caras e demonstrando que as definições dele estavam um tanto quanto erradas. É claro que o Sócrates ele não fazia esse método todo só pra criticar e humilhar os caras. O Sócrates não queria isso. O Sócrates, ele queria simplesmente alcançar a verdade. Ou seja, ele queria simplesmente conseguir chegar ao conhecimento universal, ao conhecimento que seja eterno, o conhecimento que seja permanente, né? E é por isso que ele sempre vai partir daquilo que é passageiro, daquela definição que é particular, para uma definição que seja universal e eterna. Esse é o objetivo do Sócrates. Ou seja, o método de Sócrates, ele estimula a busca pela verdade. Então, quando o Sócrates ele vai e critica e questiona esses sofistas, ele não está querendo humilhar esses sofistas. Ele só está querendo encontrar a verdade junto com essa outra pessoa. Ou seja, ele está querendo ele mesmo descobrir a verdade sobre aquele assunto e, ao mesmo tempo, ajudar essa outra pessoa que se diz sabedor desse assunto, na verdade, também a encontrar a verdade. Ou seja, ele, na verdade, está querendo, ele está propondo um método onde todo mundo alcance a verdade, ou seja, um método de questionamento onde eles juntos ali vão encontrar a verdade. Ou seja, ele não está querendo humilhar propriamente a pessoa, né? Até porque essa humilhação vem do ego dos próprios sofistas, não é algo que o Sócrates queria fazer de fato, né? Sócrates simplesmente queria encontrar a verdade em conjunto ali com essa discussão. E é por isso que ele gostava tanto de debater. Ele gostava muito de querer encontrar a verdade. O Sócrates, ele amava a verdade, né? E ele queria questionar, ele queria levar a verdade para todas as pessoas. Ele queria que todas as pessoas tivessem esse espírito de questionamento para encontrar a verdade eterna e universal.